pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História. Estamos chegando aí no finalzinho, né, do PET número 7, finalzinho do nosso ano. Essa aula ela equivale aí às semanas 3 e 4 do PET número 7, as duas últimas semanas do PET número 7. O tema está aqui do lado, né? Consolidação dos Estados Unidos e o imperialismo norte-americano. Então, sem demora, vamos passar para a nossa aula. Está aqui o tema, né? Consolidação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se tornar realmente uma nação, a principal potência ali na América, né? E vai passar então a exercer o seu imperialismo aí sobre todo o continente americano, né? Imperialismo norte-americano no continente americano. Então, vamos lá, né? Como que acontece essa consolidação dos Estados Unidos? Como que os Estados Unidos se torna essa grande nação, né? Nós vimos que os Estados Unidos passou pelo processo da Guerra de Secessão, né? A Guerra Civil Americana, entre os anos de 1861 e 1865, e nesse período os Estados Unidos estava dividido em dois grupos lá, né? Os estados ligados mais ao norte, né? Ligados à União, né? E os estados confederados mais ao sul, que eram agrícolas, né? Que eram a favor da escravidão. Nós vimos que nesse conflito entre esses dois modelos de sociedade, uma mais industrializada ao norte, a favor da mão de obra assalariada e livre, né? E outra ao sul, mais rural, mais agrícola, né, agroexportadora e que utilizava da mão de obra escrava, né, e nesse choque entre esses dois grupos, entre os Estados Confederados do Sul e os Estados da União do Norte, quem vai vencer vão ser os Estados do Norte, né? E aí nós vamos ter a abolição da escravatura, por exemplo, né? E esse modelo de negócio, esse modelo de mundo aí do norte, né? Mais voltado para a questão da burguesia, dos interesses comerciais, né? Pela industrialização, ele vai ser implantado aí em todo o restante dos Estados Unidos, tá? Então esse passa a ser um modelo norte-americano de país, né? Modelo para o país. Então os Estados Unidos, os interesses da burguesia industrial americana vão fazer com que os Estados Unidos se torne o principal produtor de carvão e de aço do mundo, né? Mesmo os estados do sul, que eram mais agrários, eles vão passar por um processo de mecanização da produção, introdução de máquinas, né? Melhorando ali a sua produção. Então a gente tem esse grande modelo, né? Norte-americano aí sendo imposto, tá? E aí, para facilitar, né, o país estava se expandindo, né? A gente viu a conquista do Oeste, né? Na aula passada também. Esse país ele era de extensão continental, né, muito grande, e aí foi necessário a instalação de ferrovias, né? Foram instaladas ferrovias aí para facilitar o transporte de costa a costa, né? Da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, né? Facilitando então o transporte de mercadorias, mas também o transporte de pessoas, né? Essa instalação de ferrovias, né? Eles usavam para transportar minério, por exemplo, transportar os produtos, né? Os produtos agrícolas, inclusive para os portos que seriam exportados. Tudo isso vai levar a um desenvolvimento aí maior dos Estados Unidos, né? Como exemplo, nós temos essa ferrovia que está no mapa aqui do lado, né? A instalação da primeira ferrovia transcontinental, né? Como ela ficou conhecida, foi feita em 1869, né? Então, em 1869 já tinha uma ferrovia nos Estados Unidos cruzando lá de leste a oeste, né? Saindo lá do Atlântico, né? Da costa atlântica, indo para a costa do Pacífico, né? Cruzando os Estados Unidos como um todo. Esse trabalho, né? Para a instalação de ferrovias, tal, atraiu muita gente para esse interior dos Estados Unidos, né? E o transporte ali ficou muito mais fácil, né? Então era muito mais rápido, né? Você viajar aí através dos trens, né? E as pessoas então que chegavam, por exemplo, vindo da Europa nos portos do Atlântico, eram transportadas aí pelos trens por esse interior. E aí aos poucos os Estados Unidos começa a se desenvolver, né? Sem ter aquele vazio demográfico ali no meio, né? Ele começa a se desenvolver cada vez mais, vão chegando mais pessoas, né? A população vai aumentando, e aí nós temos um incentivo à vinda de imigrantes. Imigrantes vindos de todas as partes, tá? Principalmente da Europa, mas também da Ásia, né? E da própria América Latina, né? Esses países aí que estavam em crise, seja na Europa, aqui na América Latina, né? O México ali, as populações vão ser incentivadas. Por quê? Porque os Estados Unidos começou a fazer a propaganda que era a terra da liberdade, né? A terra da oportunidade. Então eles iam em busca de novas oportunidades, de iniciar uma nova vida nos Estados Unidos. Quando eles chegavam lá, entretanto, essas oportunidades que era aberta para eles eram com serviços que a população, os norte-americanos, se recusavam a fazer, né? Então, o serviço, por exemplo, de instalação lá das ferrovias, né? Os serviços braçais,
serviços de construção, serviços mais pesados, acabaram sendo destinados a esses imigrantes aí, né? Principalmente imigrantes ali mexicanos, né? Imigrantes aqui da América Latina de um modo geral, mas também de países como a Itália, a Holanda, né? Muita gente vai ir para essas cidades, vai ir para os Estados Unidos, vai em busca de ocupar esse território, né? Os Estados Unidos então estava expandindo em direção ali à costa pacífica, né? Ocupando o interior daquele país gigantesco que tinha se formado. E aí quem sofreu com isso, né? Os indígenas, né? Toda essa expansão aí fez com que os territórios que eram ocupados pelos indígenas fossem devastados, né? Eles fossem exterminados, né? Então os indígenas vão sofrer muito com essa expansão aí, né, das ferrovias, né? Tem até vários filmes sobre esse assunto, né? Aqueles filmes de Velho Oeste, né, dos cowboys enfrentando lá os indígenas, né? Nós temos jogos de videogame, né? Quem joga Red Dead Redemption 2, por exemplo, tem lá, né, o assalto lá dos cowboys ao trem, né? Então temos esses trens, essa industrialização dos Estados Unidos e tudo isso estava acontecendo naquele momento, né? Essa população que vinha de fora começa a sofrer também preconceito, né? Porque a sociedade norte-americana era uma sociedade formada ali por protestantes, né? E aí, por exemplo, os italianos, muito católicos, né, vinham para os Estados Unidos, sofriam preconceito por causa dessa religião diferente, né, diferente dos americanos, né, os mexicanos também, católicos, né, então seja preconceito por questão religiosa ou pela questão da xenofobia, né, que é isso, é a aversão às pessoas que vêm de fora, né. Os norte-americanos, então, eles vão se achar superiores aí a essa população que vem de fora, né? Isso aí é um preconceito xenofóbico, né? Você tem aversão àquele que é de fora, né? Então, por isso que nos Estados Unidos até hoje a gente tem esse preconceito, né? Latinos, europeus, né? Pessoas de fora, negros, africanos, né? Pessoas de outras regiões, né? Sofrem muito preconceito e geralmente fica com os piores trabalhos lá. Isso desde o surgimento aí dos Estados Unidos, então, tá? Os Estados Unidos, então, ele vai crescer muito, vai atrair muito essa população, esses imigrantes. A gente pode ver um navio ali vindo da Europa para os Estados Unidos lotado de imigrantes, né? E quando eles chegam nas cidades, as cidades começam a crescer, né? Tem população cada vez maior. Quem quiser assistir um filme sobre esse assunto, né? Nós temos um filme chamado, posso recomendar para vocês, um filme chamado Gangues de Nova York, né? Que é um filme que fala sobre o surgimento ali de Nova York com essa vinda de imigrantes, né? Principalmente imigrantes holandeses, italianos, né, imigrantes europeus, né, que foram a base aí do surgimento do crescimento dessas cidades. E os Estados Unidos deixa então, pouco a pouco, de ser um país extremamente agrário para ser um país industrializado e urbano, né, com grandes cidades em toda a sua extensão, graças a essas ferrovias e o transporte de população, tá? Os Estados Unidos, então, se transforma nessa grande nação aqui da América. E ele vai começar a fazer políticas imperialistas, né? Nós já estudamos aí o imperialismo europeu, né? Os europeus vão exercer lá, né? Quando eles passam pela Segunda Revolução Industrial, eles vão levar as suas indústrias, a sua produção, pegar a mão de obra, pegar matéria-prima da África e da Ásia, né? Principalmente. Os Estados Unidos vai fazer essa mesma coisa aqui, né? Então ele vai levar as suas indústrias, né? Vai extrair matéria-prima, ou seja, ele vai levar os seus interesses para os países da América Latina. Isso aí é chamado de imperialismo, tá? Esse imperialismo ele vai ser baseado na doutrina Monroe, que nós já vimos, né? A doutrina Monroe pregava que a América era para os americanos, né? No momento ali de expansão dos Estados Unidos, eles estavam pensando no território deles ali, né? De expulsar os europeus de lá e a América ser um território dos americanos. Mas depois, né, quando ele se torna essa grande nação, esse ideal vai ser levado também para a América Latina como um todo, né? Então a América como um todo deveria ser propriedade, deveria ser território dominado pelos americanos. Uma outra doutrina que vai levar a esse pensamento é o chamado Destino Manifesto, né? O que é a doutrina do Destino Manifesto? A teoria do destino manifesto, né, é uma teoria ligada aí à questão da religiosidade, né? Como eu já falei, a sociedade norte-americana é uma sociedade protestante, né? E aí os pastores começam a pregar e eles começam a acreditar que a missão de levar o progresso, o desenvolvimento, né, e de impor a sua cultura a outros povos passa a ser visto como uma missão divina, né, dos norte-americanos. Essa questão do destino manifesto, né? Era destino dos norte-americanos impor a sua cultura ali e o desenvolvimento, né, aos outros povos que eram vistos como inferiores, fruto também daquela xenofobia, né, daquela aversão lá aos que eram de fora, aos estrangeiros, tá? E aí, então, através da doutrina do destino
Destino Manifesto, os Estados Unidos começam a impor seus interesses e a sua cultura em países aqui da América Latina, né, como o México, por exemplo, né, o Haiti, a Honduras, né, a Granada, Nicarágua, Panamá, Cuba, né, tudo eles começam a interferir. Essa imagem aí mostra, por exemplo, lá ó, os americanos, né, sendo guiados pelos anjos, né, uma questão divina ali, e aí quem está fugindo aqui, ó, quem está fugindo são os indígenas, né? E são os americanos chegando, levando progresso lá, então instalando postes, né? Construindo casas, construindo cidades, né? Então eles veem essa imposição como um destino divino, um desígnio divino, né? E aí os americanos também vão adotar uma nova política de diplomacia, né? Com esses países, porque eles não chegavam negociando, né, com diplomacia, e sim através do porrete, né? Por isso que essa política norte-americana, do imperialismo norte-americano, é a política do big stick, do grande porrete. Então, né, nós estamos vendo aquela imagem lá em cima, né, o americano lá segurando um grande porrete para impor a sua vontade a esses países. Então eles ameaçavam, né, intervenções, inclusive militares, né, aos países que não permitissem que as empresas americanas entrassem nos seus territórios, né, que explorassem a sua matéria-prima, né? Então a gente tem os interesses americanos sendo impostos às nações da América Latina, né, através da força, através do grande porrete, né, dessa política adotada aí através do governo do Roosevelt, do Theodore Roosevelt, né, que vai impor essa né, a doutrina Monroe lá, né, a América para os americanos, mas através da força, né, através do grande porrete, do big stick aí, né. Então, um exemplo dessa intervenção aí vai ser em Cuba, né. Cuba era um território espanhol, né, e aí ele vai conseguir fazer sua independência apenas com a intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão lá, interferem, né, levam militares lá para que o Cuba consiga romper laço com a Espanha e fazer sua independência, que acontece em 1898. Mas aí, em troca disso, eu falo assim, ó, eu ajudei vocês, agora vocês vão ter que nos ajudar, né? Vão ter que abrir mão aí. Então ele pede a doação, a cessão de territórios lá para a instalação de bases militares norte-americanas, né? Porque aquela posição ali de Cuba, bem próximo ali dos Estados Unidos, né? No Mar do Caribe ali, é bem estratégica, né? Então eles queriam impor lá os seus interesses e eles fazem inclusive uma emenda à Constituição desse novo país de Cuba, né? Após a independência, quando faz a sua Constituição, tem uma emenda Platt lá que garante que o Cuba iria ceder aos Estados Unidos o território lá para a instalação de uma base militar, a base militar de Guantánamo, que até hoje nós temos uma prisão norte-americana lá, né, em Guantánamo, em Cuba, né. Cuba vai ficar então ali sendo um território ali de lavagem de dinheiro, de instalação de cassinos, né, para os milionários americanos, até a fim da década de 50, início da década de 60, quando Cuba passa por uma outra revolução interna, né, a Revolução Socialista Cubana, liderada lá pelo Fidel Castro, pelo Che Guevara, aquele movimento, né, que vai fazer com que Cuba então rompa laços com os Estados Unidos, e aí fica, né, aquela questão da Guerra Fria, tal, que vocês já devem ter ouvido falar e que nós vamos estudar posteriormente, certo? Então, é isso, né? A diplomacia norte-americana, né, através desse imperialismo norte-americano, basta ser feito através da força, né? Então aqui essa imagem ilustra muito bem isso. Nesse cacetete aqui, nesse porrete, está escrito lá, ó, The New Diplomacy, a nova diplomacia, né? A nova diplomacia da força. Eu vou impor meus interesses a vocês e quem não obedecer vai sofrer as consequências, né? De invasão militares e tudo isso, certo? Bom, essa é a nossa aula dessa semana, né? Referente aí à semana 3 e 4 do PET número 7, e nós encerramos assim as matérias do 8º ano, né? Conseguimos cumprir aí todo o programa do 8º ano com as nossas videoaulas, tá? Façam as atividades do PET, lembrem-se que as atividades têm que ser entregues para contar a carga horária, tá? Façam as atividades do PET e espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante, tá? Curtam os vídeos, vão lá, assistam novamente as aulas, né? Lembrando que a gente tem um PET avaliativo para fazer, uma avaliação para fazer da matéria que nós vimos aí ao longo de todas as videoaulas, tá? Então curta o vídeo, se inscreva no canal para você ter facilidade para ter acesso às aulas, tá? Um abraço e até mais.